Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, até por isso peço que você deixe like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E Everton Cebolinha interessa ao Vasco da Gama, o jogador é um pedido expresso de Renato Gaúcho, que é fã há bastante tempo do atleta de saída no Fla. Vale a lembrança de que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro e já cravou que não renovará seu vínculo. Importante contar também que, para não perdê-lo de graça, o Flamengo vai ter a última chance de fazer alguma grana na janela da metade do ano. O jogador comprado por 13,5 milhões de euros junto ao Benfica. O Flamengo precisou bancar mais 1,5 milhão de euros no início dessa temporada. Qualquer 3, 4 ou até 5 milhões de euros seriam muito bem-vindos para o Flamengo nesse momento. A ideia do Vasco é gastar o mínimo possível, mas entende-se em São Januário que dificilmente o Flamengo vai topar negociar um atleta desse tamanho com um rival. Cebolinha, que tem 22 partidas na atual temporada, 3 gols e 1 assistência. Só 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o que lhe permite atuar no restante da Série A. Outra coisa importante, além do Vasco, há uma série de clubes brasileiros interessados no jogador. O São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, são clubes que monitoram bem de perto essa situação. Se o Flamengo fizer qualquer aceno em relação à possibilidade de liberação do atleta por cifras inferiores, e a tendência é que o negócio saia. Mesmo com o salário do Cebolinha girando na casa de R$1,5 milhão de reais por mês. Cebolinha caberia no seu time? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Rafael Veiga na mira do Vasco. O atacante define o seu futuro para 2026 e protesto da torcida do Vasco contra o diretor Felipe, o Felipe Maestro. Negócio esquentando para fechar a contratação de zagueiro. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre um reforço que o Vasco já garantiu para o próximo semestre, para depois da Copa do Mundo. Jogador que estava lesionado e que agora está 100% e vai poder voltar a ser relacionado pelo Gigante da Colina. Meu amigo, essa semana tivemos aí protesto, tá? De uma torcida organizada do Vasco, em frente São Januário, contra o diretor técnico do Vasco, o Felipe Maestro. A TOV, que é uma das principais organizadas do Vasco, né? É a organizada mais antiga do Vasco da Gama, colou alguns cartazes ali em frente São Januário, protestando contra o Felipe. Já está aparecendo aí na sua tela enquanto eu falo. Nas redes sociais, a TOV também fez uma publicação que eu vou ler aqui, ó. Procura-se Felipe Loureiro, diretor técnico do Departamento de Futebol do Vasco. Gastou mais de 250 milhões de reais em contratações, como Matheus França, Brenner, Saldívia, Lloyd Augusto e Jean Davi. Desaparecido desde 2021. Se você viu esse homem, notifique as autoridades imediatamente. Torcida organizada do Vasco, TOV 1944, tá aí a manifestação pacífica, né, e legítima da TOV contra o Felipe Maestro. Eu acho que todo tipo de manifestação é válido, a gente está numa democracia, né, e dirigente é feito para ser cobrado mesmo, né, dirigente tem que ser cobrado. Se não quer ser cobrado, meu amigo, vai trabalhar no escritório. Aliás, até quem trabalha no escritório é cobrado também, né, todo trabalho, todo mundo é cobrado. Aqui eu sou cobrado por vocês reclamam aí quando não gostam de alguma coisa nos comentários, então assim, todo mundo é cobrado, então faz parte, né? Faz parte. O Vasco, pô, na zona de rebaixamento, o Felipe é o diretor técnico, fez algumas contratações erradas, então é natural que exista a cobrança aí contra o diretor Felipe, né? Mas eu quero a sua opinião, meu amigo. Deixa aqui nos comentários o que você acha aí do trabalho do Felipe à frente do Vasco, o que você acha também dessa manifestação da torcida organizada do Vasco. Sua participação é importante, comenta aí e vamos que vamos dar prosseguimento aqui no nosso vídeo, porque tem mais informação sobre o mercado da bola, né? Primeiro vou falar sobre um atacante que o Vasco chegou a negociar, tem interesse, estava tentando atravessar ali a negociação com o São Paulo, mas parece que o destino do jogador será realmente o São Paulo, né? Vitor Sá e São Paulo encerraram ali as divergências e estão apenas por detalhes de assinar o contrato. Após o atacante tentar ali uma composição diferente nos seus salários, o São Paulo bateu o pé e manteve a proposta original. De acordo com a apuração do Globoesporte.com, o Vitor Sá aceitou a proposta do São Paulo e vai receber R$700 mil por mês até o fim de 2026 e depois um salário de R$1 milhão por mês
até o fim de 2029. O atacante Vitor Sá vindo de graça lá do Krasnodar da Rússia e fechando com o São Paulo Futebol Clube. Eu já disse aqui algumas vezes que eu acho o Vitor Sá um bom atacante, acho que seria uma boa oportunidade para o Vasco, mas também não sei se esse nível de salário está dentro da realidade que o Vasco pretende pagar hoje, né? Salário aí na casa de R$1 milhão até 2029, né? Tempo ainda, né? 700 mil até o final desse ano, e a partir do ano que vem ganha 27, 2028, 2029 ganhando R$1 milhão. Só aí já dá R$36 milhões, né? É, muito dinheiro, né? O futebol tá caro, meu amigo. O futebol tá caro, se não tiver dinheiro não consegue montar time. Essa que é a realidade, mas enfim, martelo batido então, né, em relação ao Vitor Sá. O Vasco até tentou atravessar essa negociação entre Vitor Sá e São Paulo, mas o destino do jogador será mesmo o tricolor paulista. Uma boa contratação do São Paulo, né? Sim, eu de verdade não sei se vale a pena esses valores, né? É muito dinheiro. Quero a sua opinião aqui nos comentários, inclusive. Comenta aí se você pagaria R$1 milhão de salário pro Vitor Sá. Mas é um bom jogador. Acho que vai agregar lá ao elenco do São Paulo, como agregaria também ao elenco do Vasco da Gama. E bom, surgiu uma informação hoje em relação ao Rafael Veiga, tá? Ele que tá no futebol do México, e o Vasco tá monitorando a situação do jogador. A informação do portal Palmeiras Online. O Vasco tá de olho em reforços e o Rafael Veiga começou a ganhar força ali nos bastidores de São Januário. A diretoria do Vasco, segundo essa apuração, está monitorando de perto a situação do meia, que atualmente está emprestado pelo Palmeiras ao América do México. Contudo, o brasileiro não vive o seu melhor momento lá em terras mexicanas e quer retornar ao futebol brasileiro. E o Vasco surgia ali como um destino interessante, né, para o camisa 10. E sendo assim, a ideia seria aproveitar, né, essa vontade do jogador em retornar ao futebol brasileiro para o Vasco tentar negociar a vinda do atleta. Atualmente o Veiga tem contrato com o Palmeiras até o final de 2028. Ele renovou o vínculo, né, antes de ser emprestado ao futebol mexicano. O valor de mercado dele gira em torno ali dos 7 milhões de euros, mas, enfim, o Vasco poderia tentar uma composição ali por empréstimo, né, pelo jogador. Além do Vasco, outros clubes brasileiros também sondaram o jogador, mas as relações próximas, né, entre as diretorias de Vasco e Palmeiras e a necessidade do Vasco, né, que procura um jogador por essa posição, pode pesar a favor do Cruz Maltino. Enfim, o Palmeiras nesse momento prioriza uma venda definitiva do jogador, né? Mas, caso não apareça aí um comprador, pode sim estudar essa situação de um empréstimo e o Vasco está monitorando a situação do Veiga. É uma negociação muito difícil, né? Um jogador caro, mas se viesse, meu amigo, seria titular no Vasco com toda certeza. E de um jogador importante que vai voltar após a Copa do Mundo, tá? Tá confirmado que Jair está recuperado de lesão e volta após a pausa da Copa. Vai poder ser relacionado mais uma vez e estará à disposição. Será um bom reforço para esse meio-campo do Vasco que a gente tem passado ali aperto, né, nessa posição ali de volante. O Tietê joga ali, não convence. O Tietê que deve sair, né, inclusive. O Tietê tá com proposta para sair, não deve continuar. Então, assim, eu acho que o Jair vai ser muito importante nessa volta aí do futebol após a Copa do Mundo. Ele se recuperou de uma grave lesão no joelho, né, que foi sofrida em agosto de 2025. Olha só, um ano parado, né? Um ano sem jogar, mas agora já treina normalmente com o elenco desde maio e a comissão técnica tinha optado ali por adotar cautela, né, no retorno do Jair, evidentemente, e planejou o seu retorno aos campos apenas após a pausa, né, para a Copa do Mundo, essa pausa importante aí no calendário. O Jair está de férias até o dia 22 de junho, tá mantendo ali a forma com uma preparadora física, com a preparação física, com acompanhamento particular, para, enfim, voltar a 100%. O contrato do jogador foi renovado até dezembro de 2026, né, por conta desse período aí de recuperação dele, e ele tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano, que pode ser acionada ali por metas de partidas ou por decisão do Vasco da Gama. Mas enfim, após a Copa do Mundo, o Jair estará de volta aí, voltará a ser relacionado pelo Gigante da Colina nos jogos, e acho, né, que vai ser importante, vai ser muito útil aí pro Vasco da Gama, com toda certeza, ainda mais nessa posição de volante, né, que o Vasco vai precisar ir no mercado para contratar, mas o Jair também vai ser útil. O Jair que estava muito bem até a lesão, né? Ele já tinha tido uma lesão e aí voltou bem, estava vivendo, na minha opinião, o melhor momento com a camisa do Vasco,
mas aí, infelizmente, né, acabou sofrendo uma lesão no joelho de novo, ficou mais um ano parado e agora vai retornar. Uma boa sorte aí ao Jair e que ele seja muito útil pra gente nesse segundo semestre, afinal de contas, meu amigo, estamos precisando, hein? Se tem uma coisa que a gente tá precisando é de volante, não tem jeito. Precisa reforçar, né? O Vasco precisa reforçar e falando em reforço, o Admar Lopes tá na Europa, né, para buscar contratações aí pro Vasco da Gama. A gente já noticiou aqui sobre o zagueiro Arthur Chaves, né? O Arthur Chaves do Hoffenheim, lá da Alemanha. E o Admar está negociando essa situação e deu uma esquentada, aparentemente, tá? Informação aqui dos amigos do NT Vascaínos. O Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Arthur Chaves, atualmente vinculado ao Hoffenheim da Alemanha, o jogador que estava emprestado ao Augsburg na última temporada, foi 9º colocado do campeonato alemão, e segundo a apuração, o Vasco está buscando, junto ao Hoffenheim, um empréstimo com opção de compra, modelo que é considerado ali pelo Vasco mais viável diante da situação contratual do atleta, que possui vínculo com o Hoffenheim até 2029, então ele tem um contrato longo lá ainda, né? Por isso o Vasco tenta esse empréstimo com opção de compra. Os primeiros contatos por uma negociação estão sendo conduzidos ali pelo executivo de futebol do Vasco, o Admar Lopes. Entre os nomes já especulados no Vasco até o momento para reforçar a zaga cruz-maltina, o Arthur Chaves é o nome atualmente que mais agrada internamente, então tá dando uma esquentada aí nessa situação do Arthur Chaves, zagueiro que joga no futebol alemão. Essa apuração foi feita inicialmente pelo amigo Marquinhos do canal Detetives Vasco, depois foi confirmada pelo Globoesporte.com e agora os amigos do NT Vascaínos também trazendo mais informações, né, sobre a situação do Arthur Chaves, que deu uma esquentada, né? É o preferido, é o plano A do Vasco nesse momento. O Vasco quer um empréstimo com opção de compra desse jogador e a coisa pode avançar aí durante esse período de Copa do Mundo. É isso, meu amigo. Tem que contratar, né? Já disse aqui outras vezes. Com o time que a gente tem hoje, não consegue livrar do rebaixamento não, tá? Tem que contratar, precisa de zagueiro, precisa de atacante, precisa de volante, precisa de meio campo, precisa de lado, precisa de tudo. Ah, meu Deus do céu, precisa de tudo. Ai, 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 vamos focar na Copa, né? Vamos focar na Copa do Mundo. Tamo junto, meus amigos. Obrigado aí pela companhia, obrigado pela sua audiência. Deixa o like aí que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Amanhã eu tô de volta. Valeu, tô indo nessa. Fui! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!